Neste vídeo, vamos analisar de forma breve e objetiva as questões de biologia da prova do Enem no ano de 2011, primeira aplicação. A questão 7 vai discutir a degradação ambiental, vai trazer as árvores araucária, do gênero Araucária, que compõem a mata das araucárias, e vai associar, né, com um bioma brasileiro, que já foi muito degradado pela ocupação humana, e vai discutir aqui uma das formas da intervenção humana relacionadas à degradação desse bioma foi qual bioma que eles estão falando? Mata Atlântica, obviamente, né? As araucárias estão presentes na região sul, talvez um pedacinho da região sudeste do Brasil, e compõem então um ecossistema que acaba sendo chamado de Mata das Araucárias, que está situado dentro do bioma Mata Atlântica. E basicamente então, como foi que aconteceu essa degradação? Historicamente falando, a Mata Atlântica ela foi vítima de degradação assim por diversas formas. E aí, pra gente falar disso, né? Mas, por sorte, é um tema muito discutido. Então, você vê isso na prova de geografia, vê na prova de biologia, obviamente, prova de história, possivelmente. E, basicamente, né, no caso específico das araucárias, porque a questão não quer saber a degradação no geral do bioma Mata Atlântica. Ela quer saber, nesse caso especificamente aqui, uma das formas, né? O avanço da indústria do papel, né, da produção de celulose, a partir da madeira, certo? Extraída especificamente falando da região sul do Brasil. Então, essa alternativa aqui seria a mais correta. A alternativa A falaria de extrativismo de minerais metálicos. Isso não está muito associado, não está associado com a Mata Atlântica, né? Embora ela coloque aqui região sudeste, né? A pessoa pode até se confundir. A B vai falar de ocupação agrícola. Beleza, a Mata Atlântica teve também uma parcela da sua degradação por atividade agrícola. Mas aqui ele coloca na região centro-oeste do Brasil. Aí já saiu, né? Geograficamente a Mata Atlântica não está na região centro-oeste do Brasil. Mesma coisa, a alternativa C, né? Vai falar da atividade canavieira no nordeste do Brasil. Então, assim, acaba que ela confunde, né, as atividades com as regiões, etc. E a alternativa E traz a favelização na região da Serra do Mar. Só que aí já subiu muito, né? A região sudeste, as araucárias vão estar mais associadas mesmo à região sul, né? Como eu falei, um pouquinho do sudeste, mas se pegar um pedacinho do sudeste, seria ali bem no sul do sudeste mesmo, entendeu? Então aqui também sairia geograficamente da área de relevância. A questão 46 vai trazer um tema que também é recorrente no Enem. Vai colocar aqui, bom, primeiramente ela tem uma tabela, né? Então a pessoa já tem que prestar atenção, porque podem haver informações aqui dessa tabela que vão ser importantes para a resolução. Basicamente o que o texto diz é um paciente, né, com alguns sintomas, cansaço, dificuldade em respirar e sangramento nasal. Sangramento, né? Já circulei aqui esses dois porque esses dois podem estar associados com algo relacionado ao sangue da pessoa, mas cada um estaria associado com um componente do sangue. Então o médico solicita o quê? Um hemograma, um exame de sangue, né? Para definir então o diagnóstico. E a tabela mostra justamente os resultados desse hemograma. Então a gente nota que os glóbulos vermelhos. Eu não sou médico, né? Não tenho como fazer diagnósticos aqui, eu estou meio que indo pelo que a tabela está dizendo. Se o número normal de glóbulos vermelhos, as hemácias, é 4,8 milhões por milímetro cúbico, e o paciente estava com 4 milhões, ele tem então um número baixo de glóbulos vermelhos. Então, realmente, essa coisa aqui da oxigenação, né, da dificuldade de respirar, poderia ter alguma relação com isso aqui. Os glóbulos brancos parecem estar normais, estão dentro da faixa normal, né? Entre 5 e 10, ele está com 9, ok. E as plaquetas, o mínimo seria 250 mil por milímetro cúbico, ele está com 200 mil, então ele também está bem abaixo do número normal de plaquetas. Os glóbulos vermelhos estão associados com o transporte de oxigênio. Glóbulos brancos são os leucócitos, estão associados com defesa imune, sistema imune. E as plaquetas associadas com a coagulação sanguínea. Esse é um conceito que a pessoa tem que ter, mínimo, para uma resolução de uma questão como essa. Então, relacionados a esses sintomas, constata-se que o sangramento nasal é devido à baixa quantidade de plaquetas, faz sentido, né? Que são responsáveis pela coagulação sanguínea. As outras alternativas vão brincar muito justamente com esses conceitos, né? O cansaço ocorreu em relação à baixa de glóbulos brancos, que são responsáveis pela coagulação. Não, os glóbulos brancos, como eu falei, são do sistema imune. A letra C vai colocar glóbulos vermelhos responsáveis pela defesa imunológica, que também está errado. Glóbulos vermelhos, transporte de oxigênio. A D vai colocar glóbulos brancos, transporte de gases, está errado. Enfim, a letra E vai colocar plaquetas, oxigênio. Então, assim, eles vão confundindo, né, os conceitos. E aí, enfim, a letra A era a mais correta mesmo. Questão 48. Essa questão vai trazer aqui uma imagem, uma figura, né, com uma cadeia, com um esquema que simbolizaria uma cadeia alimentar.
A gente tem aqui o ser humano primitivo, né, um homem das cavernas, olhando aqui as pegadas de um animal. Portanto, ele está querendo caçar. Ele está com fome, quer caçar um animal para comer. Aqui a gente tem um tigre, né, um felino com grandes caninos, então ele é um tigre dente de sabre, talvez, e está espreitando o homem, querendo, obviamente, predar o homem. E lá em cima tem uma ave, possivelmente um abutre, também de olho em tudo que está acontecendo aqui. Aí o comando vai trazer, supondo, né? Aí ela vai colocar todas as especificações aí. Repara que ela coloca, se o homem se alimentou de frutas e grãos, ele tá querendo caçar um animal, mas suponha que no café da manhã ele comeu frutas e grãos. Herbívoro, né? Logo, o ser humano aqui estaria no papel de um consumidor primário. Supondo que o tigre seja bem sucedido, ou seja, que ele consiga predar o homem, e posteriormente, então, o abutre se alimente do tigre, quando ele morrer, então, quais níveis tróficos estariam sendo representados nessa imagem? O homem, a gente já falou que ele é um consumidor primário, porque ele comeu frutas e grãos, né? O tigre seria, ao comer o homem, seria um consumidor secundário, e o abutre, ao se alimentar do cadáver do tigre, ah, seria então um consumidor terciário. Existe alguma confusão em relação ao papel das aves, como o urubu, e até outros animais também que são chamados de carniceiros? Qual seria o papel deles na cadeia alimentar, uma vez que eles se alimentam de restos de animais? E a partir do momento que o animal morre, então o cadáver dele seria então restos orgânicos? Algumas pessoas acabam classificando, na minha opinião, erroneamente, os carniceiros como decompositores ou detritívoros. Ok, mas essa discussão, obviamente, ela é complexa. Eu, além dessa questão aqui, que vai de acordo, né, com o que eu penso também, eles são consumidores. Porque ele está consumindo carne. Não importa se o animal que ele está sendo consumido está morto ou vivo, aquilo é carne. Então ele está consumindo, ele está dentro de uma dinâmica de uma cadeia alimentar, ele está consumindo a carne de um animal que calhou de estar morto. Portanto, ele é um carniceiro, né? Mas na minha opinião, isso não é suficiente para retirá-lo da dinâmica da cadeia alimentar e muito menos para classificá-lo como detritívoro, porque na minha visão, detritívoro são animais, são animais não, são seres vivos, né, que acabam consumindo partículas muito pequenas de matéria orgânica, portanto detritos, né? A gente pensa assim, no farelo, né? E os decompositores são micro-organismos que agem diretamente na decomposição mesmo, né, da matéria orgânica, levando a decomposição basal mesmo, até o nível inorgânico. Então, assim, os abutres, na minha visão. E claro, a gente pode ler mais sobre isso, eu posso colocar alguns textos aí na descrição para a gente esclarecer um pouco melhor isso aqui. E essa questão trazendo eles como consumidores terciários. Se o ser humano tivesse comido um animal, digamos, sei lá, uma lebre, ele seria um consumidor secundário, o tigre, ao comer ele, seria um consumidor terciário, e o abutre, ao consumir o tigre morto, seria um consumidor quaternário. E assim vai. A questão 49 vai trazer no texto dela um tema que também é bem recorrente no Enem, que é a questão do soro. Geralmente tem muitas questões, né, envolvendo a relação soro-vacina, mas essa questão aqui ela tem um enfoque diferente. Ela vai trazer a questão do soro, especificando, né, o processo de produção desse soro antiofídico, com a participação ali dos animais, né, do cavalo, enfim, a extração dos anticorpos a partir dessa relação, né, da aplicação da toxina no cavalo para ele produzir os anticorpos, e esses anticorpos sendo então extraídos do cavalo. Só que tem um problema. Quando você faz a extração desse material do cavalo, você tem que devolver para ele as hemácias. Né? Dentro, né, do procedimento, eles devolvem as hemácias num procedimento que eles chamam de plasmaférese. E por que que eles retiram os anticorpos do soro do sangue dos cavalos, mas devolvem as hemácias? Essa que é a questão que está sendo problematizada aqui. Por que que isso é importante? Porque se você permitir que as hemácias dos cavalos também cheguem num nível muito baixo, o que vai acontecer? Problemas no transporte de oxigênio. Como a gente viu lá na primeira questão, né? Os glóbulos vermelhos ou hemácias tendo um papel fundamental ali nesse transporte de oxigênio. Então é importante, né? Fazer essa devolução pro animal para ele manter a saúde dele. Se a pessoa não tem o conceito bem definido, a pessoa poderia ficar em dúvida, por exemplo, entre relação à letra B, né? Redução da imunidade, porque associaria glóbulos vermelhos, hemácias, com o sistema imune. E aí, o sistema imune está relacionado aos glóbulos brancos, né? Aos leucócitos. A questão 51 traz o tema do desmatamento da Mata Atlântica. Então a gente já falou de Mata Atlântica, né, na primeira questão lá. E repara aqui, Mata Atlântica nos arredores da cidade, né, no recôncavo da Bahia, ou seja, lá já no Nordeste. Então, assim, a Mata Atlântica ela tem essa extensão territorial, já foi muito, né, mais. Já teve muito mais, como é que eu posso dizer? Já foi mais imponente, né, antes de ter sido tão degradada, mas ela se estende desde a região sul
até a região nordeste ali do Brasil. Só que lá tava focando nas araucárias, né? As araucárias mais pra região sul, mas a Mata Atlântica ela vai embora até o Nordeste. Parte do Nordeste, né? Mas o ponto aqui é que tinha uns produtores aqui, né, que dependem, né, de queimar lenha para a produção de farinha deles lá. E eles estavam procurando então alternativas, né, pensando aqui na utilização do gás para fazer essa queima. Só que isso encarece o produto final. E aí a questão quer saber uma alternativa viável em curto prazo para resolver esse problema, esse imbróglio. E que não encareça o produto, que não cause danos à mata, mas também não encareça o produto. Uma vez que a utilização do gás encareceria o produto. Qual seria uma boa dentre as alternativas que foram dadas? A letra D, construção de biodigestores para a produção de gás combustível, a partir da digestão da matéria orgânica, biodigestão. A partir de resíduos orgânicos da região, de repente da própria floresta, mas sem haver uma extração ali agressiva dos recursos, né? Ou até mesmo de outras atividades, até mesmo agrícolas, agropecuárias, etc. Por que a letra B, por exemplo, não é uma boa plantação em suas propriedades de árvore? Eu me lembro que quando eu fiz essa questão pela primeira vez, eu acho que eu acabei marcando a letra B. Porque ela parece razoável, né? Plantação em suas propriedades de árvores. Pô, é ótimo plantar árvores, né? É uma boa iniciativa ambiental para serem utilizadas na produção da lenha. E embora muito bonitinho, mas eu acho que a plantação de árvores nesse tema aqui, né, na dinâmica que a questão está propondo, ela não seria uma boa alternativa a curto prazo, porque a árvore ela demora ali, dependendo da espécie, vários anos para crescer, para chegar num ponto onde a madeira dela serviria, né, para esse propósito da queima. Então, assim, a curto prazo, talvez essa não seja a melhor forma, né? Embora ambientalmente plantar árvores sempre tenha a sua utilidade, seria pelo menos uma fonte renovável de lenha para essa queima, mas a curto prazo talvez não seja a melhor opção. A alternativa A coloca fornos elétricos como sendo uma opção, mas aí a energia elétrica iria encarecer a produção, né? O uso de energia elétrica iria encarecer um pouco a produção, então acaba também não sendo a melhor opção, economicamente falando. A questão 54 é uma questão de ecologia, e basicamente ela vai trazer aqui o contexto dela é um controle biológico, né? Algumas pessoas ali plantando algodão, aparentemente, e tem uma espécie de borboleta cuja lagarta causa danos, causa prejuízo a esses produtores. E na relação ecológica, essa lagarta, quando ela coloca ovos, tem uma espécie de microvespa que coloca os ovos também, né? Associados ali a esses outros ovos. E rola um drama, rola um conflito ali entre essas duas espécies, porque a microvespa, de certa forma, ela danifica os ovos da borboleta e atrapalha o desenvolvimento e o nascimento de novas lagartinhas. Então isso para a borboleta não é interessante. Mas se você quer controlar a população de borboletas, que tal utilizar essa microvespa como um controlador, né, biológico, como uma espécie que vai atuar ali no controle biológico da borboleta? Isso seria interessante apenas e tão somente se a microvespa não causasse nenhum tipo de dano à produção também, né? Então, assim, se ela for uma espécie que não causa danos à produção, no caso ao algodão, e causa danos apenas àquela espécie que está te causando danos, prejuízos, então ela seria um bom fator ali de controle biológico. Repara que o texto coloca aqui, né? Assim é possível reduzir a densidade populacional de borboletas. Porque com controle biológico, com técnicas biológicas de controle, você nunca vai dizimar a população de nenhum animal, no caso a borboleta aqui. Você vai reduzir a população, né? Se você quiser dizimar mesmo, você teria que aplicar ali alguns compostos químicos e aí tem seu preço também ambiental. No caso aqui, então, a técnica de controle realizada por essa microvespa consiste no quê? Na introdução de um parasita, portanto ela é um parasita porque ela parasita os ovos da borboleta, uma vez que os embriõezinhos da vespa elas se alimentam do conteúdo nutritivo desses ovos da borboleta. Ah, então isso seria um parasita, né? Uma relação de parasitismo no ambiente da espécie que se deseja combater. Não existe introdução de um gene letal, ninguém falou nada de gene aqui, de transgenia, nada disso. A gente pode falar de competição? Não sei, eu acho que a relação ali é mais de parasitismo mesmo. Porque uma vez que o recurso elas não estão competindo por um recurso. Elas, digamos, essa relação, né, esse conflito que existe entre elas, embora o embrião da vespa ela esteja consumindo o conteúdo dos ovos, não é bem uma competição. Ela vai mais pro nível do parasitismo mesmo, porque ela causa um dano realmente importante, considerável, para outra espécie diretamente. Elas não estão disputando um terceiro recurso que estava lá disponível e todo mundo vai lá. Não. Elas estão literalmente interagindo diretamente uma com a outra e uma espécie está causando prejuízos diretamente à outra espécie. Então isso está mais para parasitismo do que para competição.
Questão 58, um outro tema recorrente no Enem, que é a questão da vacina. Aqui ela vai falar especificamente da vacina, propriamente dito, no contexto do HPV, do vírus do papiloma humano, se eu não me engano. Vírus do papiloma humano, exatamente. E qual seria então o benefício de uma vacina em relação a esse vírus nas pessoas vacinadas em relação às pessoas não vacinadas? Presença de células de memória, então assim, uma boa vacina ela vai te oferecer um ela vai te oferecer condições de você desenvolver uma imunidade, anticorpos, e também vai fazer você desenvolver células de memória. Muitas das vezes é preciso você tomar várias doses de uma mesma vacina até você chegar ao ponto de ter uma quantidade de células de memória razoável, mas em geral a boa vacina ela te leva à produção de células de memória que atuam numa resposta secundária posteriormente, num novo contato com aquele parasito. Então, basicamente, a vacina não vai te levar, não vai te dar anticorpos específicos, ela vai te levar, ela vai te induzir à produção de anticorpos, não vai injetar uma elevada quantidade de anticorpos. Não tem nada a ver com hemácias, certo? Hemácias são outro sistema totalmente diferente. E rapidez na produção de altas concentrações de linfócitos matadores. Os linfócitos matadores, eles vão estar associados ali a respostas imunes, certamente. Os T-killer, né? Linfócito TCD8. Mas a vacina, eles são mais um produto de uma infecção, né? E a vacina, ela pode, como ela simula uma infecção, pode ser ali que tenha mais altas concentrações de linfócitos matadores. Eu não acho que. Eu mesmo teria até que pesquisar se existe o linfócito TCD8 no contexto da vacina. Deve existir, mas. É porque na vacina a gente geralmente foca mais na questão dos anticorpos, né? Então, assim, seriam mais os linfócitos B. Mas digamos que tenha linfócito TCD8 na resposta à vacina. Isso certamente não seria uma coisa rápida, porque bom, pelo menos da forma como está colocando aqui, né? A vacina vai induzir rapidamente a produção de altas concentrações de linfócitos matadores. Sei lá, ficou uma coisa. Não é bem assim, entendeu? Não sei, eu não tô conseguindo assim, explicar direito por que isso aqui tá errado. Na minha cabeça, eu acho que pra mim tá errado. Quando eu olho assim, tá errado. Só que eu não tô conseguindo explicar exatamente por que tá errado. Porque na minha cabeça a vacina ela vai estimular certamente ali a resposta imune, secundária inclusive, ahn, mas com o propósito da produção dos anticorpos e dos linfócitos B. Se tiverem linfócitos T, eles são consequência, né, dessa dinâmica do sistema imune, da resposta imune. Eu discutiria aqui altas concentrações e discutiria rapidez. Só isso. Na minha cabeça, assim, é problemático nesse sentido. A questão 60 ela é bem simples. Ela traz aqui uma questão, um contexto de pessoas aplicando CAL, processo de caiação, para combate de parasitas, geralmente, por exemplo, em troncos de árvore, vamos supor, né, em praças públicas, etc. Vai lá e pinta o tronco da árvore com cal, né, passa o pó de cal para combater proliferação de micro-organismos, não sei. E aí, eventualmente, mas isso também elimina micro-organismos benéficos. E o que a questão está problematizando é essa destruição do microambiente no tronco das árvores pintadas com cal é devido a que processo? O que leva a essa destruição, a esse combate, a essa inibição dessas colônias de micro-organismos naquele tronco daquela árvore? Qual é o processo celular que está acontecendo ali? É a osmose, certo? O cal, então, ele vai atuar, né? ah, fazendo exatamente o processo de osmose. Ele vai criar um gradiente osmótico naquele ambiente, tirando água de dentro das células, tornando o meio hipertônico em relação a. É porque a gente está mais acostumado a ver isso em relação aos íons, ao sal, né? Mas o cálcio também é um íon, né? O Ca2+. Então ele acaba atuando dessa mesma forma e torna então esse ambiente, cria esse gradiente puxando a água de dentro das células e então disseca as células e os micro-organismos morrem, porque as células dependem de água para viver. A confusão nessa questão aqui poderia estar girando em torno da letra A, que traz a difusão, né? Então, se a pessoa não tem muito bem esclarecido a diferença entre osmose e difusão, e aí a pessoa tem que estudar, né? Transporte passivo, transporte ativo, enfim, né? Todas aquelas dinâmicas de transporte por membrana, para a pessoa chegar aqui e não confundir um com o outro, certo? Aqui é um caso de osmose mesmo. A questão 61 ela é super interdisciplinar, ela traz um conceito aqui. Na minha opinião, ela é da prova de biologia, mas ela traz uns conceitos aqui da química. Ela é bem forte no sentido assim de conceitos químicos. Muito mais assim na resolução envolve aqui um cálculozinho. Mas isso aqui é biologia, isso aqui é ecologia aplicada, certo? Então assim, eu coloquei nas questões de biologia porque eu tenho certeza de que todos esses conceitos aqui servem para biologia. E vai trazer aqui esse tal de Redfield Rachel, ah, que eu esqueci como é que é, acho que é razão de Redfield. Que basicamente é o seguinte, esse cara e a equipe dele calcularam que nos ambientes naturais ah, existe uma razão, existe uma proporção, né, de carbono, nitrogênio e fósforo que eles calcularam como sendo num determinado ecossistema você vai encontrar
Eu vou usar aqui unidades arbitrárias: 106 de carbono para 16 de nitrogênio para 1 de fósforo. Essa é uma razão, sabe? Como eles falam, ratio, né? Então, na natureza, em um determinado ecossistema, você encontraria as proporções de carbono para nitrogênio e para fósforo nessa proporção de 106 para 16 para 1, respectivamente. Tá, mas e daí? Bom, por trás de todo esse blá blá blá, essa proporção, né? Ela te permite calcular, por exemplo, questões como nutrientes limitantes num determinado ambiente. Qual seria o nutriente que teria ali numa quantidade que, se ele se esgotasse, ele seria o primeiro a provocar eh, desequilíbrios, né? Deficiências nutricionais naquele ambiente. Repara que a questão traz aqui nesse esquema o fósforo, o nitrogênio e o carbono, e ele coloca o fósforo como sendo geralmente limitado. Então isso aqui já dá para a pessoa, né, já meio que direciona a pessoa para a resposta. Isso aqui é uma pegadinha. O nitrogênio como possivelmente limitado e o carbono como geralmente abundante. Isso a gente pode tirar da própria proporção, né? Claro que o fósforo é o que menos tem, tá vendo? É o 1, o 16, o nitrogênio o 16, né? E o carbono o 106. Então isso passa a impressão de que o fósforo é aquele que vai estar geralmente sendo o limitante, né? Ok, mas enfim. Dito tudo isso, a questão ela vai trazer pra gente, num determinado ambiente, num lago, ela vai dar pra gente algumas concentrações aqui desses nutrientes. Então, o carbono, 21,2 mol por litro, nitrogênio, 1,2 mol por litro e fósforo, 0,2 mol por litro. E qual seria então o nutriente limitante, limítrofe, nesse ambiente? Muitas pessoas já chutariam direto o fósforo, porque lá estava dizendo que ele geralmente é limitado, né? Então, é claro que é o fósforo, né? E é o que menor tem, em menor quantidade também. Como é que o fósforo não vai ser o limítrofe se ele é o que menos tem em quantidade? Só que o segredo dessa questão é que a gente tem que comparar isso aqui em relação a essas proporções aqui, né, gerais ali dos nutrientes. Então, como é que ficaria esse cálculo? A gente pegaria a quantidade em mol por litro, a concentração, né, de carbono, 21,2, e dividiria pela proporção, né, pela razão atômica dele no ambiente, que seria 106. No final, a gente vai ter 0,2 mol por litro de carbono. O nitrogênio a gente faz a mesma coisa, a gente pega 1,2, divide pelo 16, e no final daria 0,075 de nitrogênio. E o fósforo a gente faz a mesma coisa, a gente pega o 0,2, divide pelo 1, certo? E vai dar 0,2. Então repara que ao fazer esse cálculo, o nitrogênio se mostrou como o nutriente limítrofe naquele ambiente, porque ele é o que tem menor concentração, uma vez comparado com as razões atômicas, certo? Ele acabou sendo, então, o limítrofe. Então, assim, tinha muita pegadinha nessa questão aqui, certo? E a pessoa realmente tinha que ter essa sacada aqui de fazer esse cálculo proporcional, né? Enfim. Na questão 62, o Enem vai falar sobre DNA, e como sempre ele tenta explorar, né, o DNA de diversas formas, assim, e dessa vez ele explorou pela perspectiva da estrutura do DNA, mas no contexto da replicação. Né? Então, assim, ele vai trazer esse texto longo, né, falando de DNA, hereditariedade, material genético, mas o comando ele quer saber o seguinte. Vocês podem ler com calma aí, né? Ah, pode pausar o vídeo. Bom, partindo de tudo isso aqui, as pontes de hidrogênio, experimentos, né, do Maselson e Stahl, qual é a conclusão que a pessoa tem a partir desses experimentos que esses caras fizeram? Chegaram-se à conclusão de que a replicação do DNA é semi-conservativa, isto é, as fitas de DNA, as fitas filhas, né, consistem de uma fita parental e uma recém-sintetizada. Isso aqui é uma característica básica do DNA, é uma das coisas mais importantes que a pessoa tem que saber sobre DNA. Então aqui a gente tem o template, né, a forma original, digamos, um cromossomo, uma fita de DNA, fita dupla, né, então uma molécula de DNA, que vai passar então pela replicação dessa molécula original. Vão ter aqui duas, né, vai surgir duas, sendo que cada uma dessas vai ter uma fita parental, ou seja, que veio dessa molécula primordial, né, mãe parental, vamos colocar assim. Vai ter uma fita que proveio da molécula parental e uma recém-sintetizada. Então ela é semi-conservativa no sentido de que vai ter uma que foi recém-sintetizada, mas ela vai estar sendo feita no molde de uma parental, de uma que já existia previamente, certo? Então assim, isso aqui dá para fazer várias discussões evolutivas sobre isso aqui, né? Porque a gente pode remontar até o surgimento do DNA, né? Dá para fazer várias discussões legais sobre isso aqui, mas é uma das características do DNA que a pessoa tem que saber, que a replicação é semi-conservativa, porque vai ter uma fita recém-sintetizada e uma parental. A questão 65 é uma questão super simples. Vai falar também de malária, um tema também super recorrente no Enem, também explorado sob diversas formas, né? Diversas perspectivas. Dessa vez ela vai trazer o enfoque da distribuição geográfica da malária. A partir dessa distribuição geográfica que a gente vê aqui nesse mapa, como é que a gente pode classificar na América do Sul a relação da malária? Como é que a gente pode chamar essa doença?
enfim, o processo, né, de disseminação da malária na América do Sul. Ela é uma endemia, pois se concentra em uma área geográfica restrita desse continente, especificamente ali na região norte, né? Talvez pegue um pouquinho do centro-oeste, mas bem forte mesmo na região norte do continente. Então, ela é uma endemia, ela está restrita a uma área geográfica. Questão 66. Rapidamente voltando aqui, então, só pesquisem diferenças, né, entre surto, epidemia, pandemia, endemia. Pesquisem essas diferenças porque também pode ser um alvo, né, de alguma questão em algum Enem futuro. Especialmente agora que a gente está tendo tantas epidemias e pandemias globalmente. Questão 66. Essa questão aqui vai falar de epigenética, que é um tema também da genética aí que está cada vez mais forte. A pessoa teria que saber o que é epigenética para resolver essa questão aqui? Eu não sei, eu acho que dá para a pessoa resolver a partir do texto. Porque o texto traz, assim, alguns elementos que possibilitaria a pessoa, se a pessoa fosse chutar, pelo menos ela iria dar um chute, sabe, guiado pelo texto. Bom, basicamente ela vai falar, né, sobre a relação da alimentação de um experimento ali, envolvendo ratas, onde a alimentação delas silenciou um gene que determinaria, né, algumas características de obesidade. E esse gene ele foi transmitido para a prole dessa rata, porém eles também, nessa prole, eles também estavam silenciados, então elas não desenvolveram a característica obesidade. E isso seria então um exemplo, uma forma, né, de traços adquiridos e transmitidos entre gerações de organismos. A pessoa que lê isso aqui e já pensa em Lamarck, a pessoa, legal, tá estudando bem, né? Olha só, veio, né, do nada veio um Lamarck da vida aqui. E isso aqui tomou a biologia de susto em algum momento, né? Que uma coisa que a gente ficou durante tanto tempo tratando como sendo assim um dos maiores erros, uma coisa fundamentalmente errada que Lamarck falava. E eu vou discutir um pouco mais sobre isso, mas vamos logo para resolução, né? Enfim, uma vez que houve, então, o silenciamento desses genes, mas não houve alteração na sequência, por isso que eu falei que dava talvez para resolver só pelo texto. Ó. Não houve alteração na sequência. Houve alguma mudança ali no DNA, que não foi necessariamente mudança na sequência dos nucleotídeos, das bases nitrogenadas, não foi uma mutação. Foi uma mudança estrutural. Enfim, o comando traz alguns cânceres esporádicos representam alteração epigenética, pois são ocasionados pelo quê? Inativação de genes por meio de modificações nas bases nitrogenadas. Repara que modificações nas bases nitrogenadas é diferente de modificações das bases nitrogenadas. Não houve mudança na sequência das bases nitrogenadas. O que houve foi algum processo, às vezes, de metilação, não sei, alguma mudança estrutural que pode acontecer nas bases nitrogenadas que leva elas a assumirem um comportamento diferente e, portanto, pode até silenciar um gene. Como não teve mudança na sequência, então a gente não pode falar de aneuplodia, não pode falar de poliplodia, não pode falar de mutação e muito menos de substituição. Nada disso aqui estaria correto. Voltando para o Lamarck agora, isso para muitas pessoas, a epigenética, né, os avanços nesse entendimento, para alguns cientistas publicaram ali como sendo, como se estivesse, né, ressuscitando Lamarck. Isso é problemático, eu vou colocar alguns textos sobre isso porque o assunto é muito interessante, eu sei que quase ninguém vai querer ler, mas o assunto é muito interessante. A minha posição, embora eu não tenha lido tanto sobre isso a ponto de poder ter uma opinião, né, mas enfim, a gente tá tô só pensando alto aqui. Ah, o Lamarck ele falou sim de herança de características adquiridas, mas isso era um tema que na época era quase senso comum, se a gente pode colocar assim, de acordo com algumas coisas que eu li, ok? Então não era uma ideia exclusiva de Lamarck, embora ele tenha trabalhado ela de forma, talvez tenha sido um dos primeiros que trabalhou ela de forma realmente mais aprofundada. Então acabou, o nome dele ficou, né, associado a isso. Mas era uma ideia tão senso comum na época que o próprio Darwin utilizou, utilizou herança de características adquiridas, né, para explicar algumas coisas lá de evolução. Que foi um dos grandes erros, né? Um dos erros, talvez, que ele tenha cometido. Mas que agora a gente tá vendo que, na verdade, não estava tão errado assim, né? Mas se não tá tão errado assim, qual que é o problema, então? O problema é que a forma como Lamarck trabalhou essa questão da herança, o modelo, o mecanismo que ele utilizava para explicar isso, era totalmente... Esse, sim, estava errado. Porque Lamarck não sabia nada sobre DNA, sobre genes, sobre, enfim, mutação. Ele não sabia nada sobre isso. Então não tinha como ele estar falando, sabe, da coisa certa. Ele não tinha como ele saber exatamente o que estava acontecendo. O processo de transmissão de características adquiridas está, né, vindo à tona como sendo algo que realmente acontece. Então, nesse caso aqui, um gene foi silenciado na mãe e esse gene foi transmitido para a prole, por quê? Porque provocou alguma alteração em gametas. Né? Então, assim, não é algo que tem que acontecer numa célula somática. Então, por exemplo, aquele exemplo do pescoço das girafas, né, que está muito associado com Lamarck também, e eu nem sei se ele realmente falou disso, mas aquilo ali seriam alterações somáticas, em células somáticas e não germinativas. Se a alteração acontecer em células germinativas, no caso dos gametas,
aí sim elas podem ser transmitidas para a prole. Tinha como Lamarck saber disso? Não tinha como, né? Então, assim, ele falou uma coisa que hoje em dia está se percebendo como sendo verdadeiro. Tô falando hoje em dia, assim, né? A gente lembra que a gente tá aqui numa prova, 2011, já se passaram, né, uma década aí. E esse tema da epigenética já tem algumas décadas que está sendo discutido também. Mas esse enfoque é relativamente novo. Tanto que ele está começando a ser. Está começando a se os professores, né? A gente está começando a se entrosar com isso. É algo que na academia a gente ainda comenta isso de uma forma bem assim, esporádica. Porque também aqui no ensino básico, ensino médio, a gente não pode ficar entrando muito nos detalhes e nas profundidades das coisas. A gente tem que passar para o aluno que Darwin é o herói da história, né? Ele falou coisas. Ele solucionou o problema da evolução. O que também tá errado, porque Darwin ele só deu uma contribuição, que foi a seleção natural, e algumas outras lá. Não vou entrar também nas minúcias, mas a evolução, na forma geral, ela é o trabalho de contribuição de muitas e muitas pessoas, principalmente posteriormente a Darwin, que quando a gente começou realmente a estudar a genética molecular, né? Enfim. Bom, eu não vou também ficar falando muito mais sobre isso, porque não vou colocar textos sobre isso na descrição. Quem gostar do tema, leia. Mas enfim, basicamente, né, Lamarck talvez não falou tanta besteira quanto a gente diz que ele falou. Talvez algumas coisas do que ele falou, embora com uma base, sem ter uma base, mas ele falou algumas coisas que aparentemente estavam corretas. A questão 67 de biotecnologia, ah, criação de uma célula sintética em laboratório, que chamaram de micoplasma micoides. Basicamente, eles montaram, né, um cromossomo lá artificial. Aí esse cromossomo foi introduzido numa célula de uma bactéria do gênero Mycoplasma, mais outra espécie, né? E após a introdução, então, esse cromossomo começou, ele ganhou vida própria e começou ali a gerenciar todos os processos intracelulares de produção de proteínas, né? E daí? Essa inovação, qual é a importância disso para a comunidade científica? Possibilidade de programar geneticamente micro-organismos ou seres mais complexos para produzir medicamentos, vacinas e combustíveis, que é a essência da biotecnologia, né? Esse tipo de dinâmica laboratorial de criar variantes, às vezes por transgenia ou até mesmo por outro procedimento como esse aqui. Hoje em dia a gente pode inclusive criar cromossomos artificiais, né? E introduzir isso em células, por exemplo, de bactérias. E aquilo ali ganha, né? A gente cria genes com características específicas e a gente pode começar a brincar realmente de editar a vida. A letra A fala sobre possibilidade de sequenciar os genomas. Isso já existia antes disso aqui, então não pode ser isso, né? Letra B, capacidade de criar novas formas de vida. Repara que eles colocaram célula sintética aqui entre aspas. Isso foi importante, porque célula sintética utilizando uma célula real, embora o cromossomo fosse. Eles criaram um DNA em laboratório, né? Mas ainda assim, as bases todas ali, tudo aquilo ali, dentro de um contexto orgânico. Então, assim, não são formas de vida. Inclusive, isso que eles criaram é uma bactéria. Você não pode classificar isso de outra forma. É uma bactéria. Então, não é uma nova forma de vida, muito menos utilizando substâncias como carboidratos, lipídios, enfim. Isso aqui tá bem estranho. E a C traz a questão de colocar, de distribuir essa bactéria no ambiente natural. E eu resisto muito a isso aqui sempre que tiver introdução de alguma espécie no ambiente natural, a menos que no contexto de um estudo que foi fundamentado e que trouxe realmente aquilo ali como sendo a melhor alternativa, geralmente eu não marco, porque claramente vai estar errado, por conta dos danos e dos impactos que isso pode causar. E, bom, a letra E fala sobre a capacidade da bactéria M. capriculum de expressar suas proteínas. O problema é o seguinte, ela cedeu à célula, mas os cromossomos foi esse cromossomo sintetizado. Então não eram as proteínas dela. Era um cromossomo que foi sintetizado no laboratório. Então ela não estava expressando as proteínas dela, certo? Questão 73. Novamente o tema das vacinas, um tema super relevante, recorrente, importante para Enem. Eles vão falar aqui sobre a gripe, agora sobre, né, H1N1, gripe. Esse vírus H1N1 ele foi durante muito tempo o que o Covid-19, a SARS-CoV-2, é hoje, né? O vírus assim que só se falava dele. Por conta do potencial dele de provocar realmente assim, surtos e epidemias em larga escala de gripe e de forma muito agressiva. Então, qual a importância de distribuir vacinas para os grupos mais suscetíveis a pegar esse tipo de doença que é altamente agressiva? Seria estimular a produção de anticorpos. É tudo aquilo que a gente já falou sobre vacina, mas que a gente repete, 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 porque pra ver, né, se uma hora entra. Porque toda hora o Enem cobra isso, tá vendo, né? Estimula a produção de anticorpos contra o agente causador da doença. É esse que é o propósito da doença. A letra A, possui anticorpos? Não, ela não possui anticorpos, ela estimula a produção de anticorpos. Letra B, possui proteínas que eliminam o agente causador da doença. Eu não tô lembrando aqui agora qual é o princípio ativo da vacina de H1N1, inclusive provoco vocês a pesquisar. Algumas vacinas podem ser feitas a partir de subpartes dos micro-organismos. Eu esqueci agora até o nome, é
Acho que é alguma coisa assim, subparte, não sei. Basicamente são o quê? Proteínas do envelope, proteínas, né? Capsídeo, etc. E aí, mas a gente pode colocar que essas proteínas que foram usadas. O que, que vai acontecer? Essas proteínas elas vão ser reconhecidas pelas células, né? Que reconhecem os antígenos ameaçadores. Elas não são proteínas que vão efetivamente, diretamente eliminar o agente. São proteínas do próprio vírus que vão ser reconhecidas pelo sistema imune. E aí a resposta imune vai eliminar o patógeno. Não a proteína que foi inoculada na vacina, entendeu? A vacina ela leva uma proteína viral, que não tem poder nenhum de eliminar o vírus. Ela vai estimular o sistema imune a eliminar ela própria e a ter uma resposta rápida quando um vírus de verdade entrar na célula. A letra C vai falar glóbulos vermelhos não, tá errado. E não, a vacina não possui linfócitos beta. Ela pode até é, estimular também a produção desse tipo de células da resposta imune adaptativa. Questão 75. Momento que os moradores de Niterói ficam todos orgulhosos, né? Que Niterói apareceu no Enem, e aí, nossa cidade super famosa. Associada a uma tragédia, é bem verdade, mas a gente que é de Niterói já tá acostumado com Niterói quando aparece em jornal é porque deu merda em algum lugar. Então assim, a gente já nem. Deu merda, claro. Alguma tragédia, claro, morreu gente. Sim, Niterói é isso. Mas enfim, Niterói aparecendo no Enem aí. E aquela tragédia que aconteceu no Boom em 2009, 2010, acho que foi 2010. E o Morro do Bumba é uma favela em Niterói, que teve lá uma explosão, né? Aparentemente associada ao acúmulo de gás metano num lixão que tinha lá. E houve essa explosão e os barrancos começaram a ceder e várias casas caíram e pessoas morreram. Foi uma tragédia muito grave. E basicamente o comando da questão vai trazer: o gás mencionado no texto é produzido a partir, né, de qual processo? O gás metano, certo? Associado ali a um lixão. Pela degradação anaeróbica ou anaeróbia da matéria orgânica por bactérias. Então esse lixão supostamente ele teria ficado recoberto por terra, as pessoas foram jogando aterro em cima do lixão, as próprias pessoas lá da comunidade, né, construindo casa, jogando aterro em cima. Alguém da prefeitura teve a grande ideia de cobrir o lixão para sumir com o lixo, né? E repara que os aterros sanitários, eles jogam aterro em cima do lixo, sem dúvida, mas eles têm toda a tecnologia lá para captar esse gás, né, para jogar, para permitir que o gás escape. O chorume que percola por baixo, eles canalizam, é, coletam e tratam, deveriam pelo menos, né? Mas um lixão que é feito de forma totalmente é, descompromissada, né? Esse gás acabou se acumulando ali, formando bolsões de gás que ficaram soterrados, e eventualmente o gás, alguma coisa aconteceu ali e explodiu. E provocou então a tragédia. E basicamente é isso aqui, né? O metano associado à degradação anaeróbica de matéria orgânica. Questão 80. Mais uma questão envolvendo borboletas. Eu adorei que eles colocaram aqui lagartas de borboletas, e eu fiquei durante um bom tempo pensando: existe lagarta de algum outro ah, animal? Eu geralmente, pra mim, a palavra lagarta está associada diretamente com borboletas. Qualquer outro animal que tem uma fase larval, a gente fala larva, né? Larva de besouro, larva de etc. Qualquer inseto ali que tem uma fase larval, a gente fala larva. Inclusive até alguns crustáceos, alguns invertebrados marinhos que têm fase larval, a gente fala larva. Então, pra mim, lagarta de borboleta tá redundante aqui. Mas eles vão tratar sobre a questão da voracidade, né? Do que essas espécies comem. Aparentemente tinha ali uma relação delas com os ancestrais dessa espécie com plantas da família Porcinácea. E eu acho que o nome de família você não coloca em. Eu acho não, eu tenho certeza. O nome de família você não coloca em itálico. Eu não sei porque você coloca com letra maiúscula, mas não escreve em itálico. Enfim, então assim, a gente acaba também, né, percebendo outros detalhes aqui nas questões. Hum, então, os ancestrais dessa espécie de borboleta elas se alimentavam de plantas da família Porcinácea, mas eventualmente, mudando de ambiente por alguma razão, elas passam a se alimentar das plantas da família Solanácea, porque aparentemente elas eram abundantes naquela nova região ali. Ou porque as plantas da família Porcinácea acabaram diminuindo muito de quantidade, né? E, enfim, elas se adaptaram a comer as plantas da família Solanácea. E, enfim, isso tudo porque as pessoas geralmente associam lagarta, assim, acham que lagarta come de tudo, mas quanto mais você estuda sobre as lagartas, né, você percebe que a borboleta, quando ela coloca ovo numa planta, é porque ela sabe já, né, por razões ali evolutivas que são muito complicadas, que a larva dela vai comer, que a lagarta, né, vai comer aquela folha, vai gostar daquela folha. De repente, se você tirar aquela lagarta de uma planta e colocar em outra, ela vai morrer de fome porque ela não vai conseguir comer aquela outra folha. Então, ela já não tem essa coisa da voracidade generalizada que a questão está colocando. E então o texto entra em conflito com o senso comum e os conhecimentos científicos. No momento que fica claro que essas larvas, aqui eles já colocaram larvas de borboleta, né? Itomínia, apresentam o quê?
especificidade pelas plantas da família Solanaceae existentes nesse local. Ou seja, elas não comem qualquer coisa, elas estão adaptadas a comer uma determinada folha de uma determinada espécie ou família, né? Ah, aqui, repara como é que a letra A, a letra C e a letra D colocaram em todas as plantas. Todas as plantas seria a voracidade generalizada que o texto está justamente colocando aqui como sendo algo que não existe nessa espécie de borboleta. Então, tudo que tivesse a palavra todas aqui já poderia descartar automaticamente. Enfim, basicamente é isso. Questão 83. Uma questão de interação ecológica super interessante. Alguns vagalumes ali no macho emitem sinais luminosos, né? A gente sabe disso, o vagalume pisca, para atrair parceiros para acasalamento. O macho então vai reconhecer. Bom, leiam aí o texto com calma. O ponto aqui é que tem uma espécie de vagalume, a fêmea vai enganar machos de outra espécie, enganando, né, fingindo que é da espécie dele, e quando ele chega, ela, muito maior do que ele, ela come ele. Com a boca mesmo, come pra valer. E aí, basicamente, essa relação descrita no texto, entre essa fêmea que come o macho de outra espécie, seria um exemplo de quê? De predação, ela tá comendo, ela tá predando o macho de uma outra espécie. Então, isso seria um exemplo de predação. Algumas pessoas poderiam pensar, talvez, em, não sei, parasitismo. Não, parasitismo não tem nada a ver. Ah, enfim, e se você pesquisar sobre cada uma dessas interações aqui, comensalismo, inquilinismo, cooperação, mutualismo, você vai ver que não tem nada a ver com o que está acontecendo ali. Essa questão aqui foi bem fácil. E basicamente era isso aqui mesmo, predatismo. A questão 87 vai trazer uma musiquinha, Vinícius de Moraes e Toquinho, falando aqui sobre várias espécies aqui de insetos. Mosquito, mosca, besouro, barata, borboleta, grilo. E basicamente é o seguinte, na verdade, com base no poema não, com base no conceito que a pessoa teria que ter, né? E pela leitura do texto, para a pessoa apenas saber de qual grupo que se trata, sugerindo aqui, o poema pelo menos sugerindo relações de afinidade entre os animais citados. Quando ele coloca aqui nossa irmã mosca, mas isso aqui é uma licença poética, né? Eu não sei nem se ele tinha realmente alguma pretensão científica com isso aqui. Bom, mas basicamente, respeitando a liberdade poética dos autores, a unidade taxonômica que expressa a afinidade, de verdade agora, cientificamente falando, a afinidade existente entre nós, Homo sapiens, primatas, mamíferos, e esses animais aí, que foram citados aqui. Qual seria então a unidade taxonômica que realmente une a gente? Seria o reino, né? Então eu coloquei aqui as ordens, né? Então a mosca e os mosquitos são da ordem Diptera, os besouros são da ordem Coleóptera, baratas são da ordem Blatódia, borboletas da ordem Lepidoptera, grilo da ordem Orthoptera. Tudo isso dentro do quê? Dentro da classe Insecta, no filo Artrópoda. No reino, aí sim a gente pode falar de reino animal e metazoa. Lembrando que essa classificação aqui de reino animal, ela é hoje em dia usada, muito mais usada no ensino médio mesmo. Para nível de biologia avançada mesmo, ela já é um pouquinho assim. Ela não serve muito porque tem muitos problemas ali filogenéticos. Então, assim, ficou apenas realmente para ensino básico de biologia. O reino animal ainda é uma unidade que a gente pode utilizar. Mas para biologia de verdade mesmo, já não se usa muito mais reino, não. Salvo talvez alguns trabalhos muito específicos assim. Então, esses insetos aqui são da classe Insecta, sério, filo Artrópoda, reino animal. E nós somos da espécie Sapiens, do gênero Homo, da família Hominídea, da ordem Primata, será que eu tô falando certo? Espécie, gênero, família, ordem, primata, classe mamália, né, mamíferos, filo Chordata, certo? Então, assim, o filo dos cordados. Então, repara como é que até aqui não tem nada a ver, gente, com inseto. Ó. Eles são de um filo Artrópoda, que não tem nada a ver com a... Bom, evolutivamente falando, tem um ancestral ali. E nós do filo Chordata. Então, assim, até aqui não tem similaridade realmente até nível de filo. Quando chega no reino, aí sim, nós somos também do reino animal. Então, se a gente for tomar como classificação o reino, a unidade reino, aí sim nós e os insetos estaríamos na mesma classificação, animais. Mas daí para baixo, nada. Questão 90, a última questão. Pausem o vídeo e leiam com calma aí, porque tem um textinho, né? Tem as alternativas aqui bem longas. E basicamente o que ele está falando aqui de espécies de algas, né, que são capazes de absorver compostos inorgânicos, sendo utilizadas ali como biofiltros. Então, filtro a gente associa com limpeza, né, tá aqui limpeza escrito. Enfim, removendo nitrogênio, fósforo, aqueles contaminantes, aqueles poluentes, são compostos inorgânicos, né, mas que acabam sendo poluentes nos ambientes aquáticos, porque a alta concentração deles pode levar, por exemplo, à eutrofização, que a gente está acostumado, né, a ver nas provas. Então, eles são elementos problemáticos quando num ambiente aquático, por exemplo. Então eles estão pensando numa técnica de cultivo integrado entre animais e algas, porque os animais eles eliminariam dejetos nitrogenados, né, excretas nitrogenadas,
E essas algas teriam então a possibilidade ali de assimilar essas excretas nitrogenadas e teria ali então um equilíbrio ecológico. Ah, então a utilização dessa técnica, né, representa uma proposta favorável ao ecossistema. Por quê? Bom, segundo a alternativa, as algas usam os resíduos nitrogenados provenientes do metabolismo dos animais, né, provavelmente no DNA ou ATP, essas coisas, né, e durante a síntese, o fósforo também participando, né, e durante a síntese de compostos orgânicos, então os carboidratos, liberam oxigênio para o ambiente. Que eu associei isso aqui como sendo fotossíntese, certo? Eu só achei meio problemático aqui, isso pode ser assim, eu posso estar sendo chato agora, mas é. Bom, em primeiro lugar, eu não tô querendo dizer que a questão tá errada, que o gabarito tá errado, nada disso. Mas é porque quando eu li isso aqui, eu associei com a fotossíntese, e um problema que eu pensei é o seguinte: nem toda alga faz fotossíntese. Toda alga tem cloroplastos, né? Ah, eu acho que a maioria ou todas têm clorofila, embora a clorofila seja uma molécula, né? Tenham vários tipos, então nem todas fazem fotossíntese. Muitas algas são heterotróficas. Então acho que faltou talvez especificar aqui que essas algas são algas verdes fotossintetizantes. E, enfim, embora eles tenham começado o texto falando certas espécies de algas, né? Mas aqui no final já parece que estão colocando algas de uma maneira geral. Tipo, cultivo integrado de animais e estas algas, né? Utilizadas nessa discussão aqui. Ficaria melhor, porque algas no geral, assim, nem toda alga faz fotossíntese. Então, né? É só isso que eu tô problematizando. Não tô dizendo que o gabarito está errado. Claro, a gente vai ter que considerar em algum momento que eles estão falando de algas fotossintéticas, certo? A letra E vai falar praticamente a mesma coisa que a letra D, só que ele vai colocar aqui a quimiossíntese. E a quimiossíntese não libera oxigênio, né? É um processo diferente e tudo mais. Mas enfim, até mesmo para ver, né, que sim, existem algas quimiosintetizantes, a gente também teria que considerar isso. E a E só tá errado então porque elas não liberariam oxigênio. Mas repara que, né, a diversidade de algas leva assim a gente não poder fazer certos tipos de generalização. Então acho que faltou talvez assim especificar um pouquinho melhor que tipo de algas eram essas, embora a gente pudesse inferir isso a partir da letra D, que eram algas fotossintetizantes. E para a pessoa não marcar a letra E, por exemplo, ela teria que saber que a quimiossíntese não libera oxigênio. Aí ela ficaria livre de cair na confusão da D com a E. E basicamente é isso. Se alguém tiver interpretado isso aqui de uma forma diferente, é só colocar nos comentários aí e a discussão será bem-vinda. Então ficamos por aqui. Tivemos questões de diversos assuntos nessa prova. E nos vemos no próximo vídeo para discutir a prova PPL, a segunda aplicação da prova do Enem no ano de. As questões de biologia no ano de 2011.